Vamos falar de um assunto sério. No Brasil, a gente sabe que construir um patrimônio já é um desafio gigantesco. Agora, proteger esse patrimônio num cenário jurídico que fica mais complexo a cada dia, aí o desafio é outro, bem maior. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas estratégias que são, de fato, essenciais para manter essa riqueza segura. E vamos começar com a pergunta que não quer calar, a pergunta que tira o sono de muito empresário, de muitas famílias com patrimônio. Será que o que foi construído com tanto suor está mesmo seguro? As estruturas que existem hoje são de verdade uma muralha contra os riscos jurídicos que só aumentam? É isso que a gente vai descobrir juntos. Ok, para a gente entender por que essa proteção toda é tão importante, tão vital, primeiro a gente precisa entender o campo de batalha. Qual é exatamente a ameaça que estamos enfrentando? De onde vem esse risco? A realidade é a seguinte: no Brasil, as leis de consumo, as leis ambientais, as trabalhistas, elas estão cada vez mais duras. E isso faz com que a exposição à tal da responsabilidade civil seja hoje gigantesca. Não é exagero dizer que um único processo, um deslize, pode colocar em risco anos e anos de trabalho duro. Tá, mas o que é essa tal de responsabilidade na prática? Vamos tirar essa palavra do juridiquês e entender o conceito que está no centro de tudo isso. A responsabilidade civil. O que ela significa de verdade? Na sua essência, a ideia é bem simples, bem direta. Se uma ação, seja de uma pessoa ou de uma empresa, acaba causando um dano para alguém, a lei vai lá e diz, opa, tem que consertar isso aí. E, na maioria esmagadora das vezes, consertar significa pagar uma compensação financeira. E aqui a coisa fica interessante, porque nem toda responsabilidade é criada igual. Pensa que ela se divide em duas grandes categorias, a subjetiva e a objetiva. E olha, entender a diferença entre as duas é absolutamente crucial. Por quê? Porque é essa diferença que vai determinar se a defesa num processo vai ser difícil ou quase impossível. Certo. Diante desse cenário todo que a gente já viu que não é brincadeira, a pergunta óbvia é: como se defender? Como construir uma proteção que funcione de verdade? A boa notícia é que existem ferramentas, tanto jurídicas quanto financeiras para isso. Vamos dar uma olhada nesse arsenal amplo. Uma proteção patrimonial que funciona de verdade, ela se apoia em 3 grandes pilares. É como se fossem camadas de defesa, sabe? Cada uma tem uma função bem específica para gerenciar e, principalmente, limitar os riscos. Dessas ferramentas todas, a gente vai focar agora na mais poderosa, na mais estrutural e preventiva de todas. Aquela que age como um verdadeiro escudo para o patrimônio, a famosa holding. O que é uma holding, afinal? Pensa nela como uma espécie de empresa-cofre. O trabalho dela não é fabricar um produto ou vender um serviço. O trabalho dela é ser a dona de outros ativos, de outras empresas. Ela é basicamente um container de proteção. E o mecanismo é simplesmente genial. Ao criar essa holding e transferir os ativos para dentro dela, o que se cria na prática é um firewall jurídico, uma barreira de fogo. Se a empresa que está lá na ponta, a operacional, toma um processo, a briga morre ali. O patrimônio principal, que está seguro dentro da holding, fica intacto. Só que, atenção, esse escudo, por mais forte que pareça, não é 100% a prova de tudo. Ele tem, sim, um ponto fraco. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles que todo mundo precisa conhecer muito bem. E essa fraqueza tem nome e sobrenome: desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? É basicamente o momento em que um juiz olha para a estrutura e diz: quer saber? Vou ignorar essa separação toda. E aí, ele atravessa o firewall e vai buscar os ativos que estavam, em tese, protegidos. Isso acontece quando a justiça entende que a holding está sendo usada para fraude. E o que faz um juiz tomar uma decisão tão drástica? Bom, existem alguns gatilhos bem claros para isso. E os 2 principais, os mais comuns de todos, são a chamada confusão patrimonial e o desvio de finalidade. São esses os botões vermelhos que podem quebrar o escudo. Essa analogia é perfeita, né? Ela resume de forma brilhante o maior erro que se pode cometer. Confusão patrimonial é exatamente isso. É não ter uma separação clara, rigorosa, entre o que é dinheiro da pessoa e o que é dinheiro da empresa. A partir do momento em que essa linha some, para a justiça vira tudo um bolo só. O que tudo isso nos mostra? Que a holding, sozinha, não é uma bala de prata. Não é uma solução mágica. Na verdade, ela é a peça central, a mais importante, de uma estratégia que precisa ser bem mais ampla, bem mais robusta. Então, a defesa perfeita, a mais eficaz que existe, é aquela que combina a força dos 3 pilares:
O escudo estrutural que a holding oferece, a rede de segurança financeira que um bom seguro de responsabilidade civil traz e a inteligência de contratos muito bem amarrados. É a união que faz a força. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é importantíssima. Uma estrutura de proteção mal feita, mal gerenciada, pode acabar virando o oposto do que se queria. Em vez de repelir problemas, ela pode acabar atraindo desafios legais. A lição que fica, então, é essa. Vale a pena olhar com lupa e avaliar se a proteção que existe hoje é de fato um escudo, ou se acabou se tornando um alvo.